Boa tarde a todos. Andréa Ângelo, sou estrategista na Warren Investimentos. Estou aqui hoje para uma posição diferente do que o usual, moderar um painel ali com grandes líderes do setor real da economia. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, carinho e pela parceria com a Warren. Parabéns pelo evento. Então, aqui ao meu lado, o Tamir, eu tive muito prazer em conhecê-lo. É extremamente honrada em estar aqui com vocês. Eduardo Vasconcelos, Suragio, muito obrigado. A ideia com vocês é trazer esse sentimento do empresariado ou as perspectivas do Brasil. Mas para isso, vamos explorar um pouquinho, né, gargalos, o que eles estão vendo de estratégia, de grandes desafios, num mundo que hoje em dia está muito volátil, né? A gente tem que pensar globalmente, as perspectivas estão mais diferentes. Até no painel anterior, lidar com vários cenários foi dito, e acho que é isso que a gente traz aqui também. Então, na minha experiência como estrategista, a gente faz vários cenários de economia, de inflação, o que acontece com o balanço de riscos, para onde vai subir quanto. E aí, então, um pouco essa ideia hoje, trazer para vocês e explorar com grande análise desses grandes líderes que estão à frente de oportunidades, de estratégias da empresa. Então, fiz uma breve introdução aqui que a gente espera para essa discussão. Obrigada, Eduardo. A gente não quer dar um oi ali para a gente começar depois com as perguntas? Isso. Boa tarde a todos. Se me ouvem bem, desculpa. É como que eu sou também da Todos Social, acho que a maioria das pessoas aí devem conhecer a Todos. Para quem não teve a oportunidade de conhecer a maior empresa de tecnologia no Brasil, 66% do PIB brasileiro em algum momento passa por alguma das soluções da TOTS, para trazer um pouquinho da magnitude da empresa que eu represento aqui hoje. É uma empresa absolutamente segmentada, a gente atua nos 12 principais segmentos do país, e a minha atuação lá é dentro do segmento de logística, levando e potencializando tecnologia de altíssima qualidade em nível mundial. A TOTS é uma multinacional brasileira para o segmento de logística, e é um pouquinho disso que a gente traz para o drive da conversa de hoje, Andréa. Obrigada. Eduardo? Bom, boa tarde, Andréa. Mais uma vez, obrigado, Karine, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde, público tão selecionado. Eu represento aqui a Whirlpool. Para quem não reconheceu ainda, a Whirlpool é dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. É uma multinacional de capital aberto nos Estados Unidos. Opera no Brasil há mais de 70 anos. Tem 3 grandes centros de produção no país, de norte a sul. Então, começando aqui em Joinville, com a nossa maior operação em refrigeração no mundo. A gente tem a fábrica talvez mais produtiva dentro do universo da Whirlpool. Está aqui no Brasil, está aqui em Santa Catarina. Temos também uma operação grande em Rio Claro, focada em cocção e lavanderia. E Zona Franca de Manaus, temos uma unidade focada na produção de micro-ondas, ar-condicionado e lava-louças. São mais de 12 mil empregados no Brasil, 4 centros de tecnologia, 3 centros de distribuição, investimento massivo em P&D, pesquisa e desenvolvimento, também inovação, conexão aqui com o ecossistema de Santa Catarina. Enfim, tem muito para a gente conversar aqui, mas obrigado pela oportunidade. Obrigada. Egídio? Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas do painel. Quero cumprimentar a Karine pela feira. Eu tenho participado de todas e é impressionante. E está consolidando o Estado como um importante hub logístico do Brasil. Nós temos todas as qualidades para tal. Estou aqui substituindo, a pedido, por motivos de força maior, o ex-presidente da Fiesc, Mário César da Aguiar, hoje vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Espero poder substituí-lo à altura, não fisicamente, porque a diferença é muito grande, mas pelo menos em termos de conteúdo. Eu vou falar aqui de alguns desafios que a nossa indústria enfrenta e do que eu ouço dos principais líderes que eu convivo sobre as perspectivas do Brasil, da economia e da atividade industrial. Legal, muito obrigada a todos. E para começar, tacando um pouquinho de pimenta aqui, acho que nos últimos anos a gente tem vivido esse ambiente muito desafiador.
E esse ano começou um pouquinho mais com o ambiente externo, internacional, adotando tarifas, Grandes economias ainda no movimento ali de baixar a taxa de juros para tentar enfrentar esse desafio. E também é um desafio de crescimento menor, mais baixo, que essa é a perspectiva, não só do Brasil, não estou falando a nível Brasil, estou falando a nível global. Então, são mudanças importantes, né? Não só apenas de fluxo de importação e exportação, mas são desafios na cadeia de produção, como lidar depois de 4 anos de pandemia, pós-pandemia, com demanda muito diferente, e tudo foi adaptável, e agora talvez tenha um mundo mais normal sendo utilizado. Então, queria que vocês explorassem um pouco e ajudassem a entender qual a perspectiva que a empresa de vocês, cada um no seu segmento, estão explorando essa visão, esse cenário à frente, que é desafiador, que é de inovação, que é competitivo, e dando esse ambiente regulatório que está cada vez ali mais complexo. Vamos começar com você, Eduardo? Já jogou a pimenta aqui para o meu lado. Vamos lá, começar bem. Eu tenho brincado com os meus colegas americanos que eles agora estão tendo um pouco da sensação do que é ser brasileiro. Porque a gente está acostumado aqui no Brasil com mudanças constantes. A única certeza é a incerteza. Alguns atribuem ao Malan aquela frase célebre que no Brasil até o passado é incerto. E a verdade é que a gente realmente teve que se adaptar a um ambiente de negócios muito volátil. E hoje isso foi elevado à potência e está numa escala totalmente global, seja no aspecto geopolítico. Você comentou bem, André, desde a pandemia a gente já começou a sofrer aí rupturas nas cadeias globais de produção, problemas com frete, agora tem esse... Agora não, já vem de muito tempo com os Houthis lá no Iêmen, gerando impacto aí nos fretes marítimos internacionais no Mar Vermelho. Tudo isso impacta o Brasil, tem as guerras, né, a questão da Rússia com a Ucrânia, que não se resolve, Israel, Palestina ou Gaza. E agora tem a cereja do bolo, que é a discussão tarifária proposta pelo presidente Trump nos Estados Unidos, que gera também mais incertezas e mais impactos aqui. O que a gente tem observado no nosso segmento é um segmento que depende basicamente de outros setores da economia. Então, uma das principais alavancas da demanda por eletrodomésticos é o setor de construção civil. Então, com uma taxa Selic mais alta, naturalmente, você já tem um resfriamento na demanda. Além disso, são produtos de mais alto valor agregado, que dependem de financiamento. Raramente o consumidor compra um produto à vista. Então, a gente percebe essa retração no consumo a partir do início desse ano, depois de um ano forte, que inclusive nos surpreendeu a indústria como um todo. 2024 foi um ano de crescimento no setor, mas a gente observa um pouco fruto da questão interna, né, taxa de juros, inflação, incertezas e o ambiente externo, uma retração no consumo. Independente disso, é importante frisar, o Brasil é um país de grandes oportunidades, como a maioria aqui sabe. São mais de 200 milhões de habitantes, dimensões continentais, recursos naturais em abundância, uma possibilidade de explorar a economia verde de uma forma que talvez nenhum outro país no mundo tenha. Então, tudo isso nos coloca numa posição de manutenção da nossa estratégia de crescimento no país, apesar dessas intempéries, né? A gente está acostumado a lidar com esses ciclos. Talvez no curto prazo as expectativas não sejam as melhores, mas médio e longo prazo a gente continua acreditando no país, entendendo que ainda vale a pena investir aqui, por ter essa série de oportunidades que eu mencionei. É um mercado consumidor a ser explorado. A gente tem, para dar exemplos simples aqui, algumas categorias de produto, como lava-louças, que no Brasil a penetração, que a gente chama de penetração, é o número de lares que possuem aquele determinado produto. É menor do que 10%. E se a gente olha mercados como o mercado americano, o próprio mercado europeu, para esse produto, a penetração vai a mais de 90%. Então tem um universo aqui a ser explorado à medida que a gente consiga equacionar problemas talvez mais simples até que o país poderia avançar. Mas, enfim, essa é a nossa perspectiva, apesar desse momento de tanta incerteza e turbulência.
Altamir, e para você, esse ambiente, para vocês na TOTVS, me conta um pouco como que é essa visão dentro de um momento global de desafio, de tecnologia, de inovação. Vocês estão à frente disso. Qual que é o desafio mais ligado à tecnologia nesse ambiente mais volátil, pensando no Brasil? Perfeito, Andréa. Bem, eu rio um pouquinho quando você diz que a gente está voltando ao normal. Se esse é o normal, a gente está bastante... A gente vê, na verdade, uma mudança de ordem global que mexe com a economia global como um todo, traz para a gente de tecnologia alguns desafios que não tínhamos até então. Hoje eu preciso escolher muito bem, por exemplo, onde eu vou hospedar dados em uma nuvem, que se eu escolho uma nuvem americana eu tenho dificuldade com players chineses, e vice-versa. A gente sempre teve um trunfo a nosso favor, por ser uma grande companhia, a gente tem, e é muito difícil, custa muito investimento você criar uma nuvem confiável de propósito específico. A gente é pioneiro em grandes nuvens no país de propósito específico, isso tem nos dado uma vantagem competitiva. E especificamente no segmento de logística, onde a gente vê um desafio quase que sagaz de como fazer essa economia logística parar de pé. Acho que não vou repetir números aqui que a gente falou ao longo de 2 dias contando com hoje sobre o quanto está desafiador essa infraestrutura logística no Brasil. O PIB logístico brasileiro aí batendo na casa dos 20%, quando você vê a Europa aí trabalhando com 8%, China com 7% do seu PIB econômico para escoar essa produção, para fazer esse processo de supply. A gente está chegando a um limite. A gente sabe que os estudos indicam um investimento de na casa 3% do nosso orçamento público para manter essa infraestrutura. A gente está conseguindo investir 0,55% do PIB com investimento privado. Se tirar o privado, é muito menor que isso. Como essa conta para de pé, ela não para, cada dia mais a gente vê o custo logístico onerando. Para o nosso bem, e aí, coisa rara, tá, gente? É muito raro ver alguém aqui em Camboriú que seja de Camboriú. Eu sou criado aqui mesmo, a minha família materna daqui. E aqui meu avô dizia que é puxar a sardinha para o seu pirão, que é da cultura açoriana. E não é puxar a sardinha para o meu pirão, mas tecnologia ajuda muito a tornar as empresas mais competitivas. Dentro da Whirlpool mesmo, a gente tem um caso de roteirização que ajudou bastante alguns drivers de tornar esse processo logístico mais competitivo. Sei lá, com o processo de roteirização, a gente consegue reduzir aí 30% de quilômetro percorrido, 30% de carbono emitido, com um bom processo de gestão operacional dentro de tecnologias como o que a TOTVS tem. A gente consegue fazer produtividade intra-armazém exponenciar de 20% a 60%, a depender de como é uma operação. E aí vem uma demanda maior do que talvez seja a nossa capacidade produtiva, até brincando um pouquinho com a palestra do Leandro, do que ele trazia nos portos anteriormente. Para a tecnologia também assim, a gente está quase que enfileirando projetos. E a gente tem um grande oceano azul pela frente. A gente tem números comprovando que dentro da economia brasileira como um todo, players especificamente logísticos, estou falando de operador logístico, transportador, quem é especialista no segmento de tecnologias elementares, aquilo que é o básico para um processo logístico funcionar, ok, ele tem 55% da capacidade tecnológica implementada, tem 45% para ser feito do elementar. Esquece disruptivo, inteligência artificial, automação, não é disso que eu estou falando, é de uma ferramenta de gestão, de um TMS, de um WMS bem implementado. E os embarcadores têm 35% dessa capacidade tecnológica instalada. Ou seja, ele está com um déficit ali de 65%. E, naturalmente, quando o cenário aperta, eu preciso ser mais produtivo e tecnologia é um caminho para isso. Então, a gente vê um cenário bastante, um cenário vindouro bastante interessante para nós, enquanto empresa de tecnologia. E a TOTVS, de fato, é uma empresa bastante otimista nesse processo. Ótimo, oportunidades para em momentos de crise e um pouco mais de estratégia para outros. E trazendo a indústria um pouco para a discussão, acho que a gente vê não vou chamar de desindustrialização no Brasil, mas um desafio maior, né? Acho que capacidade produtiva ou investimento, programas mais ligados à indústria como um todo. Então, trazer um pouco esse panorama, Egídio, traz para a gente como está a visão e a visão de futuro, dando um pouco de perspectiva do empresariado da industrial, por favor. Bom,
eu trouxe aqui um roteiro, mas eu fui o responsável por esse slide. Esse slide é para uma reflexão posterior, né? Mas assim, o que o industrial... Eu convivo, eu sou presidente da Câmara de Transporte e Logística, cuido da área de meio ambiente e sustentabilidade da Fiesc e da indústria em geral, pela representação institucional. O primeiro aspecto que está preocupando a indústria, está preocupando todos nós, é a insegurança institucional. Então, esse conflito entre poderes, né, essa insegurança, isso traz elementos e danos para todos os aspectos, econômicos, e eu não sei onde é que vai parar todo esse dilema que está acontecendo, essa polarização, que é outro aspecto, e merece uma reflexão, no mínimo. Ninguém está tomando uma atitude. Nós vemos aí a questão dos juízes do STE, do Superior Tribunal de Justiça, sendo questionado até por decanos, né, sobre... Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Isso tem efeitos também na questão do custo Brasil. Por mais clichê que seja, ainda prevalece. Eu posso dizer para vocês, se eu fizesse essa participação há 20 anos atrás, seria a mesma coisa. Nós todos conhecemos os nossos problemas e nenhum deles foi resolvido. É a mesma coisa. E eu já trabalho há 20 anos na Fiesc e posso dizer para vocês com segurança. Eu vou começar com o custo Brasil e colocar alguns aspectos para a indústria, o que isso afeta o nosso setor. Primeiro, o custo Brasil, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, ele é estimado em 1,7 trilhões de reais por ano. Isso representa 20% do PIB brasileiro. Já é uma questão. E nós sabemos o custo Brasil que tem de reflexos na competitividade da indústria. É uma coisa impressionante. Nós temos uma instabilidade econômica. Além da instabilidade jurídica e institucional, nós temos uma instabilidade econômica. Primeiro, a nossa dívida pública hoje é 7,8 trilhões de reais, o que equivale a 79% do PIB. Mas tem especialistas já questionando esse número, que chega a 97% do PIB. Isso é preocupante. Nós estávamos já em má condições antes do tarifaço. E o tarifaço vai trazer resultados nefastos. A burocracia e insegurança jurídica. Nós somos o país que ocupa a posição número 124 no ranking mundial de burocracia. Os aspectos tributários, o tributo. Então, o que está sendo feito? Nós temos uma reforma tributária. Eu sou economista. Alguém acha que isso é uma reforma tributária? Por que eu estou falando isso? Isso é uma desburocratização tributária. O que se conseguiu? Desburocratizar. Talvez deixar mais claro aquela coisarada toda que ninguém entendia. Você tinha que ter um contador especialista para entender. Nós vamos, mas da mesma forma, é tão eficiente, que não deveria ser chamado de reforma, é tão eficiente que vai nos trazer o que o IVA, em média, está sendo calculado de 27%. 27% é mais que a Suécia. Então, da onde a competitividade? E eu, como economista, não acredito em reforma tributária sem a reforma administrativa, porque nós temos aí a figura do Leviatã, que cada vez mais é presente, daquele Rhodes, que é aquele economista que falava do Leviatã, um monstro, cada vez mais com volúpia para arrecadação e gerar. Portanto, questão tributária vai demorar um tempo, mas as perspectivas não são boas. Eu vou ser bastante pessimista. Nós temos aqui a questão ambiental, por exemplo. Nós temos aqui uma lei ambiental, que isso é importante para a expansão, e é uma pedra no sapato do setor. Eu trabalho nessa área, posicionando a indústria. Tivemos uma lei ambiental moderna, contemporânea, e que já sofreu uma série de, por questões ideológicas ou outras questões, uma série de emendas e vetos. E eu vou colocar 2 vetos importantes. Primeiro, vetou a questão da licença autodeclaratória, que é um mecanismo ótimo, que a empresa faz a autodeclaração e o Instituto do Meio Ambiente, quem quer que seja, se quiser, ele vai lá e confirma. Tem a inteligência para usar. Hoje, o meio ambiente custa, o nosso órgão ambiental cuida de galinheiro, cuida de tudo. Isso permite com que se tenha mais agilidade, né? E nós sabemos a restrição do contingente do IBAMA, sabemos a restrição do contingente. Então, isso é um problema seríssimo em todas as áreas, não só na indústria. Na questão de infraestrutura, que é um tópico importantíssimo aqui. Quais são as duas? Além disso, a questão das características regionais. Então, todo o critério é único no Brasil. Então, você não pode
vincular um licenciamento à realidade da Amazônia e à realidade de Santa Catarina. Se nós colocarmos a realidade da Amazônia aqui, nos nossos rios, por exemplo, não existe propriedade rural aqui. E são dois aspectos que nos preocupam, que já nos preocupam há muito tempo, porque já a questão ambiental é uma série de normas que ninguém entende, porque são, além da legislação federal, tem normas e mais normas, um emaranhado de normas que não traz nenhuma segurança jurídica. Tem a questão da geopolítica, que é a questão do Trump. O que está acontecendo? Nós deveríamos, desde o começo, eu não vou fazer aqui, não tem questão ideológica, nem posicionamento político, mas talvez tenha o que está acontecendo conosco é a batalha do Davi e Golias. Vou trazer aqui um mito, né, que era um mito, né? O Golias sabia o ponto fraco, descobriu o ponto fraco e derrubou o gigante. Esse mito serve para nós. Porque eu penso assim, ao invés do nosso presidente, desde o começo, desde quando assumiu o Trump, no mínimo, nós temos que ter uma aproximação imediata e dizer, olha, nós temos aqui interesses comuns, eu sei que eu defendi a Kamala, eu sei que eu tenho posicionamentos contra, mas vamos aqui conversar. E o Trump podia perguntar assim, e o Bolsonaro, você vai prender? Não, vamos, eles gostam de comissão, vamos fazer uma comissão binacional e discutir, e se ele for preso, ele vai preso. E a questão da anistia, sim, vamos fazer anistia, mas vamos discutir, mas dá um tempo, deixa eu fazer a tarifa aqui, vocês têm interesse no suco laranja, vocês têm interesse no café, etc. Não houve nada disso. E levou um lockout. E se ele tem uma outra visão, se você tem uma outra visão da geopolítica, se você quer aproximação com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte, com a Venezuela, você tinha que estar pelo menos preparado, porque senão você vai... É como eu em todo a minha idade e minha condição física dá agredir o Mike Tyson. É a mesma coisa, sem razão nenhuma. Tem que saber, pelo menos o ponto fraco e negociar. Então isso está gerando uma questão terrível. Primeiro, vou ler aqui os dados, se me permitam. Esse pacotaço, segundo o levantamento que fizemos, afeta cerca de 10 mil empresas exportadoras. Em Santa Catarina, setores como madeira, blocos e motores, compressores, motores elétricos, móveis e alimentos, móveis com predominância de madeira, totalmente afetados. 130 municípios, é por isso que eu trago aqui, da pulverização e da indústria, 130 municípios foram afetados. Possível perda de 1,5 bilhão de reais no PIB da SC, de Santa Catarina. Atualmente, nós temos 829 empresas exportadoras para o mercado. Os Estados Unidos para Santa Catarina, assim como para os estados do Sul, é o principal destino das nossas exportações. Portanto, é um parceiro muito importante. E é muito difícil ser substituir. Tem gente dizer, não, vamos procurar mercado alternativo. Você sabe o que é atingir o mercado americano, atender as exigências técnicas, atender coisas como a FDA. Eu não sei se eu tenho tempo, eu programei aqui 15 minutos para falar. Não, fica tranquilo. Vamos só continuar a discussão aqui, que acho que o que você... Deixa eu terminar o meu raciocínio aqui, então. Vai lá, agora, vai lá. Tem outras questões para nós falarmos. Tá bom. São 281 mil empregos em Santa Catarina que serão atingidos com tarifaço. Cada 1 bilhão que é exportado por Santa Catarina, ele gera 24 mil empregos, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Os pacotes. Hoje foram apresentados os pacotes, quero louvar aqui a extensão do governo de Santa Catarina, o governo brasileiro, nós temos que ver o que vão trazer esses pacotes. Portanto, eu vou ficar aqui atendendo a nossa moderadora, mas eu tinha outro aspecto para falar que vou deixar para depois, que é a questão da política industrial e de comércio exterior. Certo. Bom, os entraves aqui para o desenvolvimento econômico, acho que foram mútuos, né? Então, a gente tem uma burocratização, tem a incerteza e insegurança jurídica, tem licenças ambientais, que isso acaba, de certa forma, travando o investimento, ou a lentidão, a tempestividade é menor. Mas, assim, para resolver um pouco mais e deixar a questão objetiva para vocês, quais desses entraves, ou alguns outros que a gente não citou, dentro do setor que vocês têm a possibilidade estratégica de resolver, qual que vocês acham que deveriam se concentrar esforços nos próximos 2 anos? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Até antes de responder a pergunta, eu queria só voltar para o tema da desindustrialização, que ele é importante. De fato, a gente percebe que a participação da indústria no PIB do Brasil vem caindo sistematicamente,
E se a gente compara o Brasil com países como a China, a própria Coreia do Sul nos anos 80, e o papel da indústria nesses países com o que aconteceu com o Brasil, é incrível como a gente deixou isso acontecer, e é uma desindustrialização precoce, porque é natural essa migração do setor da indústria para os serviços, mas em países desenvolvidos. O Brasil não chegou nesse patamar, nós somos ainda um país em desenvolvimento. Então, preocupa muito. E aí, na linha da sua pergunta, são vários desafios. Você citou vários deles, a gente concorda plenamente, mas talvez o empresário está muito acostumado a dizer que o problema do Brasil é competitividade da porta para fora. Porque muitas vezes as empresas brasileiras, por essa questão da criatividade, o que eu brinquei aqui no início, da necessidade de se readaptar o tempo inteiro, se readequar a um ambiente muito incerto, isso faz com que o ambiente de inovação no Brasil seja muito pujante, apesar de não ter tanto apoio governamental, incentivo para fazer isso como acontece em outros países. E daí você consegue ter competitividade do muro para dentro. Do muro para fora tem todas essas questões, burocracia, insegurança jurídica, mas acho que a questão, até como o fórum aqui é focado em logística, da infraestrutura para nós, um dos principais gargalos. A infraestrutura do Brasil, ela está velha. Se a gente compara com até países da própria América Latina, tem uma defasagem e tem um espaço muito grande para se renovar esses investimentos, principalmente em logística. O que se perde, vou falar de outros setores, vou correr aqui um risco, né, falar de setores que não são o nosso, mas no agronegócio, que se perde na exportação, com perda de grãos no transporte rodoviário, enfim. Eu me lembro com o Egídio, aqui há pouco tempo, a gente falando sobre o tabelamento do frete, né, o quanto o Brasil é dependente de um modal porque os outros não foram desenvolvidos adequadamente. E tem espaço para todo mundo. No final do dia, essa é a nossa visão. Acho que o Brasil ganharia muito se fizesse um foco em investimentos em infraestrutura no curto prazo. O problema é que são investimentos de alto montante e com período de maturação muito longo também. Então, você não vai resolver isso de um dia para o outro. Mas, enfim, acho que esse seria um tema. E só para trazer um que está em voga, que é a questão da reforma tributária, nós somos um pouco céticos, né? Acho que o esforço que foi feito foi importante. A ideia de desburocratizar, ela tem mérito, mas nós não sabemos, eu vou voltar até no que o Felipe Salto falou há pouco tempo, o que vai acontecer de fato. O Brasil ele tem uma cultura de litigiosidade muito arraigada, né? A gente compara a nossa operação aqui com outras operações ao redor do mundo, disparadamente o Brasil é o país com maior contencioso tributário, porque é natural litigar. Eu aqui desafio qualquer empresa a levantar a mão se não tem nenhuma discussão tributária em curso hoje. Duvido, não existe. Mesmo que você queira cumprir as obrigações de forma adequada, tem o risco de fiscalização, tem autuação, isso vai para o judiciário. E nós vamos conviver, a partir do ano que vem, com dois sistemas em paralelo. O sistema antigo e o sistema novo, com uma série de incertezas que ainda não foram equacionadas. Como é que vai ser gerenciada a questão de benefícios fiscais, incentivos, qual é o papel desse fundo que, teoricamente, vai compensar as desigualdades. Tudo isso impacta a operação das empresas no dia a dia. Então, o custo do Brasil, acho que vai aumentar ainda até realmente definir e juntar a reforma tributária em 2, 3 anos. Você tem um ponto, pode ser que sim, que a gente tenha um aumento de custo de transação e de segurança até chegar no momento em que a coisa se equacione. Mas, enfim, para ficar aqui, não me alongar muito, eu ficaria nesses dois pontos aqui como pontos de oportunidade para o país. Ótimo, legal. E dados esses pontos que são gargalos, entraves, acho que vai muito com o que você iniciou na primeira pergunta, né, Altamir? Para a TOTVS é importante e é um desafio, é uma oportunidade. Você ajudar a logística com esse desenvolvimento tecnológico que vocês disponibilizam e tem uma alavanca aí de crescimento. O que seria um entrave para vocês? Que eu, por enquanto, só estou vendo a oportunidade, dados os gargalos que eles citaram, né? Nessa parte de logística e infraestrutura.
Perfeito. Se alguém conhece alguma empresa de médio e grande porte que não faz apuração de toda essa carga tributária via um RP, me apresente, que eu ainda não conheço. E o que eu estou tentando dizer com essa fala é que toda essa complexidade e insegurança, ela veio para os nossos ombros enquanto fornecedor de tecnologia para solucionar essa coisa da escrituração fiscal. E o nível de insegurança não é que ele é altíssimo, ele é, nesse momento, intangível. A gente não consegue medir, e a gente tem trabalhado em parceria com o governo federal, a gente tem bastante abertura, existe uma abertura política, inclusive, para que as empresas de tecnologia consigam construir isso de forma a suportar as empresas. Existe boa vontade de todos os lados. E eu vou continuar nesse assunto de reforma tributária, porque ele é discussão calorosa do dia a dia, para nós, enquanto fornecedor de tecnologia, e para nós, enquanto empresa que potencializa a logística através de tecnologia, por dois elementos. Primeiro, ele substitui um determinado número de tributos por um IVA. Tudo bem, mas ele pegou uma amostragem de menos de 10% dos tributos que nós temos no Brasil. Recentemente eu participei de uma iniciativa em que o pessoal começou a construir um prédio aqui, próximo ao Balneário Camboriú, prédio super pequenininho mesmo, uma iniciativa fora TOTS, 76 taxas e tributos no período de um ano e meio. Prédio pequenininho aqui eu não conheço. Não, é pequenininho mesmo. 76 taxas e tributos num período de um ano e meio. Não tem reforma tributária que trabalhou minimamente isso, e essa burocracia, esse custo do Brasil vai continuar. Uma insegurança imensurável nesse momento em relação a essa transição. E do ponto de vista logístico, se fala muito pouco disso. As empresas em geral estão céticas mesmo, até porque vou continuar na conexão com a frase com o meu parceiro, de que até o passado é incerto. Ainda se aposta muito em mudanças. Ninguém está acreditando muito que essa reforma tributária vai ser instituída da forma como ela foi criada. Todavia, se ela for instituída da forma que ela foi criada, tem um aspecto positivo e um negativo. O positivo é que, do ponto de vista de produtividade logística de transporte, projeta-se uma melhora de eficiência em 10%. Isso é maravilhoso. Por outro lado, haverá uma grande redistribuição da malha logística no Brasil. Afinal, a predominância do tributo sai da origem para o consumo. E aí eu vou ter toda essa capacidade instalada de logística próxima dos grandes centros onde está o consumo, e ela sai da origem. E o que eu faço com os regimes fiscais de uma Extrema, de uma Navegantes, de um Espírito Santo, de uma Goiás? Haverá muito lobby em cima de tudo isso. E o que eu faço? Eu transfiro todo esse movimento para o Porto de Santos. Quem teve a oportunidade de ver a palestra anterior, ninguém quer operar mais por Santos em sã consciência, e não é porque não é um bom nível de serviço, é porque não há mais capacidade para se operar lá. Reformamos os tributos, reformamos a forma como a gente pensa tributo no país, mas quem está pensando na distribuição dessa malha logística, que é um custo absoluto, principalmente para a indústria, onde a gente está tentando reverter um quadro de perda de industrialização no Brasil? Acho que tem muitos aspectos a serem fechados ainda. Legal. Então, Egídio, vamos voltar para o papo da desindustrialização, que acho que você trouxe aí e a gente largou, mas é de extrema relevância a gente intensificar e detalhar um pouquinho mais. Eu reitero a questão. Não existe reforma tributária sem reforma administrativa. A volúpia e o Leviatã está aí, faminto. E isso tem que ser revertido. Então, os efeitos na visão da indústria são muito pequenos, em termos de vantagem. Quando nós temos uma alíquota da Suécia, estimada já. Eu vou falar de uma questão que foi muito bem colocada aqui pelos meus colegas, a questão da industrialização. E eu trouxe esse mapa intencionalmente. O que nós temos aqui? Uma diversidade e pulverização que não tem. Isso aqui é a Alemanha. Eu fiz analogia. Isso aqui não existe. São 69 mil indústrias. Não caberia aqui. Toda vez que eu vou numa reunião, tem um empresário dizendo: você não colocou a minha logomarca, cadê? 69 mil indústrias. O que tem isso de importância? Por que Santa Catarina é o estado que tem os melhores índices sociais? Tudo. Expectativa de vida, saúde. São as externalidades positivas da indústria. Isso está se perdendo. Porque tem um processo de desindustrialização. Aí que isso está se vendo. Com a questão tributária, com essa apelo aí, essa briga, esse absurdo que
está vendo com a questão da geopolítica, né? desses conflitos com o maior mercado que existe hoje, que nós deveríamos preservar, né? O que eu estou falando aqui? Nós temos aqui a indústria mais competitiva do Brasil, a segunda. O primeiro PIB per capita do país. Se considerar o PIB per capita da indústria de transformação, porque o IBGE geralmente associa também a indústria extrativa, nós temos R$ 2.300 de PIB per capita maior que o estado de São Paulo. Nós somos, sem dúvida nenhuma, o estado mais industrializado do país. Nós temos aqui 62 mil estabelecimentos, são 903 mil trabalhadores em 2023, a geração de 40%, 47% da geração de semestre do estado de Santa Catarina é a indústria. O que aconteceu com a China? Meu colega aqui falou muito bem da China e a Coreia, eu posso 2 exemplos. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza com o processo de industrialização. A industrialização tem o seu papel importante na riqueza, no desenvolvimento econômico e nos índices sociais e as externalidades positivas, sem dúvida. E ela é importante também para todos os setores, setor de serviço, todos os setores têm influência da indústria. E nós estamos perdendo isso aqui. Nós estamos perdendo, porque nós não temos uma política de comércio exterior. Nós não temos uma política de indústria. Qual é a política industrial que tem no Brasil? Não tem nenhuma. A Coreia se transformou de um país pobre, paupérrimo, sem rumo, com a industrialização. Se transformou um grande exportador de produtos de alta tecnologia. E tem o efeito do Trump nesses tarifaços. O que o Trump está fazendo? Vou aqui conversar. Existe a teoria da loucura. Vocês conhecem a teoria da loucura? Que era o que os Estados Unidos usavam, o Nixon utilizava. Você sabe que o Nixon conseguiu parar a guerra da Coreia dizendo assim, diz para o Kissinger era secretário dele, diz para eles que eu sou impulsivo, que eu vou apertar o botão da bomba e vou estourar tudo. E isso funcionou. Essa política, que tem um economista que se chama Shelley, se não me engano, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2025, que explica a teoria da loucura. E o Trump tem a teoria da loucura, vai chegando, vai jogando. Para se ter a teoria da loucura, para você usar esse mecanismo, você tem que ter elementos, como ele diz, vou para a Rússia, já manda o navio lá, nuclear para o território. Portanto, é a teoria da loucura. E nós não estamos sabendo trabalhar com isso, nosso governo não está sabendo trabalhar com isso. E tem uma questão, nós já temos empresas mudando a produção para os Estados Unidos. Aqui alguns exemplos, a Taurus, isso é a função com essa teoria da loucura do Trump, a Taurus está se mudando para lá. A Embraer, aviões, já está mudando parte da sua produção para lá. A JBS, a TAVEG, a MS, a Gerdau. O que o Trump está fazendo? Quem conheceu os Estados Unidos na década de 70, que conhecia Detroit, se chegava em Detroit, eu tive Detroit. O que é Detroit hoje? O que o Trump está fazendo nessa teoria da loucura? Trazendo a indústria de volta. Venham aqui, venham investir aqui. Né? Venham fabricar aqui, que eu ajudo vocês, eu dou incentivo. O que o Brasil faz? O Brasil esnoba o maior mercado, que nós não vamos substituir facilmente, de produtos manufaturados. Por que Santa Catarina é o primeiro Brasil, é o primeiro Estados Unidos? Porque é um gasto que não exporta commodities, não exporta soja, só usa o porto para exportar soja dos outros estados. Portanto, está faltando a questão de política industrial e política comercial. Se tivesse uma política comercial exterior, certamente a negociação seria diferente. Só Trump, segura aí, dá um tempo, vamos negociar, desde que ele assumiu. Tem diferenças ideológicas, mas vamos segurar, que eu tenho interesse, você tem interesse no suco laranja, você tem interesse no café, etc. E nós temos o maior problema de todos, que a indústria tem a bandeira, que é a questão da logística. Qual é a realidade logística hoje? 70%, Santa Catarina, 70%, e o Brasil, em média, é focado na matriz rodoviária. Isso é inconcebível. Pessoal do Oeste, vamos ver aqui, pessoal do Oeste precisa de matéria-prima, vem do Espírito Santo, vem de São Paulo, vem de caminhão, andando mais que 1.000 quilômetros. Isso não existe, só aqui. Isso é um absurdo. Então, essa concentração é impressionante. Egídio, o senhor acha que o Trump está fazendo esse movimento porque o PIB dos Estados Unidos ele é fortemente impactado pelos serviços? Ele está levando a indústria e gerando enfim, parcerias, né, da forma que ele está negociando. E outro dia até li
Trumpalhadas, né? Trabalharam, Enfim, mas é o Golias. Exatamente, ele está pensando É o gigante. em America First. Como que isso vai se desenvolver? Porque você se fechar, que foi o que o Brasil fez, isso foi há 30 anos atrás. A gente cresceu por 10 anos, depois a gente parou de crescer. O movimento que o Trump tem feito, me parece que vai um pouco nessa direção. Mas, assim, a curto prazo, eu identifico o movimento do Trump facilitando as exportações, né? Então, ele tem um caminho de facilidade ali. Quando ele tenta negociar, que ele impõe uma tarifa muito alta para qualquer país, ele bota ela alta, assim como qualquer negociação, em qualquer feira que você vai, depois você vai diminuindo. Só que nessa diminuição, o que ele faz? Ele pede também investimento externo para voltar para os Estados Unidos. Claro. Que é exatamente esse o ponto que você trouxe. Mas, a longo prazo, não me parece uma estratégia sustentável. Porque, ao mesmo tempo, o Trump assustou muito com as trampalhadas que ele fez quando ele demitiu o agente dele do escritório de estatística, né, o BLS, de emprego, porque divulgou um relatório de emprego muito ruim, que a economia norte-americana provavelmente está esfriando. As palavras que ele impõe ao falar com o presidente do Banco Central norte-americano também é muito complicado, você se dirigir àquele cidadão, certo? E ele vai trocar o presidente, vai ser um presidente novo que vai falar, olha, e aí, quando vai cair os juros? Vai ser a primeira pergunta dele. Pois bem, me parece que a longo prazo, estruturalmente, é muito difícil, porque aí você vai competir, assim como Altamir trouxe, dados em nuvem. Você tem que pensar hoje, ou norte-americano ou chinês. A guerra só aumenta ali, né? E a gente está refém disso. Mas você vai assistir um filme, o filme é provavelmente da indústria americana. Aí você vai fazer uma propaganda da nossa indústria, de qualquer setor de serviço, a gente usa o Instagram, a gente usa tecnologia americana. Então, hoje, o que eu trago? Acho que no curto prazo é ruim para a economia norte-americana. A médio prazo, acho que é bom, mas a longo prazo traz um pouco de dúvida tudo isso. E eu falo isso até pensando em câmbio. Mas, bem, agora falei demais, a exposição é de vocês. Tá ok, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, o Trump está, na sua toda loucura, né, na teoria do louco, que ele está utilizando a teoria do louco, que era o que o Nixon utilizava, e está trazendo a reindustrialização. Eu vou falar um aspecto aqui muito importante, fator China. O nosso governo, o nosso atual presidente, foi um dos responsáveis por colocar a China como uma economia de mercado. Quando que a China é uma economia de mercado? Você vê as questões trabalhistas na época, a China está modificando as questões trabalhistas, as questões ambientais e a falta de respeito com as marcas e patentes. Nunca foi. O que aconteceu com isso? A China invadiu o mundo com produtos de baixa qualidade e se industrializou. Hoje, eu estou para comprar um carro, há 3 anos, não sei qual carro que eu vou comprar. Aí o Maraguer perguntou para mim, Gi, você não trocou de carro? Eu não, porque no meu tempo tinha Chevrolet, Volkswagen, e hoje eu entro num carro chinês que tem uma tecnologia imensa e custa um pouquinho. Essa desindustrialização afetou aqui o Estado, o têxtil, e ninguém percebe isso. E nos Estados Unidos também, é Detroit. Então, assim, tem nesse aspecto que o que se chegou à conclusão? Tá bom, serviço é importante, tecnologia é importante, mas a indústria de transformação é a engrenagem de tudo. Por isso que eu trouxe o mapa aqui, por isso que eu trouxe os índices sociais. O que o Trump está fazendo? É uma estratégia. A estratégia pode estar certa, pode estar errada. Mas é uma estratégia e que tem coerência. Não subestimem as trampalhadas. Não subestime que ele está utilizando e ele está conseguindo. Está conseguindo reverter as tarifas com a China, está conseguindo reverter as tarifas com os principais mercados, com essas trampalhadas. E no Brasil não. No Brasil nós temos aqui a questão ideológica que atrapalha muito. Mas devíamos preservar o nosso maior parceiro. E reitero, é o Golias e o Davi. Boa. Gente, não quero... Eduardo, a gente tem 5, 6 minutinhos aqui para finalizar, Altamir. Agora, queria que vocês trouxessem algum país inspirador. Eu não gosto de encerrar nenhuma fala de economia com um pessimismo, com a gente ficar sair daqui meio chateado, cabisbaixo. Vamos lá, traz um país inspirador,
seja para o setor, né, da Whirlpool aqui, que vocês até olhem a estratégia e falam, nossa, como a gente podia mirar o desenvolvimento aqui dentro, naquele país? Sem correr o risco de ser utópico, mas eu colocaria o Brasil. O Brasil é um país muito inspirador, né? Apesar de todos esses desafios que a gente comentou aqui, ainda é um país muito resiliente, com uma economia muito dinâmica, com um povo... A gente exporta talento, não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas a gente tem muito orgulho de dizer que tem pessoas que começaram muitas vezes a trabalhar, primeiro estágio, na nossa operação do Brasil e hoje estão em outras operações ao redor do mundo e são ultravalorizadas pela sua resiliência, pela sua criatividade, pela sua competência, compromisso. Então, o Brasil é um país que tem muitas e muitas vantagens competitivas. Eu comentei um pouco sobre a economia verde, que é quase uma vocação natural para o país. Então, apesar de tudo isso, a gente tenta se atrapalhar, mas o país continua numa rota de crescimento. E tentando ver o copo meio cheio, sem querer decifrar a mente do Trump, que é especulação, é difícil entender o que está por trás ali, mas o Brasil tem uma grande oportunidade nesse momento também. Porque um dos efeitos desse tarifaço é diminuir um pouco dessa relação quase que natural que os países têm comercialmente com os Estados Unidos. Tem uma busca grande por novos parceiros. Em alguma medida isso nos impacta. A gente vê hoje um incremento grande, o Egídio comentou aqui da indústria automotiva, de importação de veículos, carros de passeio e tal, mas isso está acontecendo em outros setores como o nosso. Então tem marcas novas chegando todo dia, porque os chineses estão buscando outros mercados. O Brasil poderia aproveitar esse momento para dar um choque de competitividade, construir uma política industrial que faça sentido. Não estamos falando de fechar o mercado, mas estruturalmente fechar esses gargalos e dar esse salto de competitividade que o país precisa. Então, acho que o Brasil é o país talvez mais inspirador que a gente consegue ver nesse momento. Muito bem. E aí, Altamir? André, eu sou tomado de otimismo em relação a esse país. Eu sei que é muito difícil, quanto mais a gente vai ganhando uns aninhos ali na nossa idade, e acho que a gente viveu uma promessa por muito tempo, é muito difícil acreditar na frase que o Caio trouxe ontem aqui, que esse país é destinado ao sucesso. Mas conforme você começa a rodar o mundo um pouquinho, você começa a acreditar um pouquinho mais nisso. E eu acredito demais, a ponto de que a minha família inteira tem cidadania europeia, eu me recusei, eu tenho bastante orgulho de ser brasileiro, não quis, porque eu acredito demais nesse país. E alguns aspectos me chamam a atenção, de quem também é formado em economia, sou apaixonado por geopolítica. A gente vê um êxodo rural muito significativo nesse país e cuidar da população na zona urbana custa muito menos para o país do que cuidar na zona rural. A gente terá, em 2030, só 10% da população brasileira em área rural. Só que a gente está no ranking, número 192 do ranking de densidade demográfica no mundo. Ou seja, sobra território fértil, e a gente vai ser muito, mas muito competitivo no agronegócio. A gente já é, mas vai se tornar ainda mais. E conectando com acho que duas falas do Eduardo e o seu pedido, quando o Eduardo diz que a gente começa a desindustrializar muito cedo, a gente vê um movimento global de nearshoring. Acho que a Europa aprendeu a duras penas que desindustrializar não foi bom, começa um movimento contrário. Os Estados Unidos, do jeito temperamental do Trump, certo ou errado, não me cabe o julgamento, mas tenta reindustrializar o país. E eu acho que a gente não perdeu tanto da nossa indústria quanto a Europa perdeu. A gente já está um passo à frente nessa retomada. Eu acho que Brasil e Índia estão um passo à frente nessa retomada, porque a gente tem, com reformas, uma mão de obra que será competitiva. E eu acredito demais em tudo isso, a partir do momento que a gente fizer algumas reformas que o país tem encontro marcado. Eu acho que, enfim, a população começa de forma ativa participar do legislativo e não mais do executivo, e isso muda completamente o jogo. Eu acredito muito que os próximos 4, 5 anos, 1, 2 eleições para frente, a gente tem um impacto muito forte da sociedade na decisão legislativa, encontro marcado com as reformas, e o Brasil está destinado a ser uma potência agro, e aí eu conecto com a tua pergunta, como a Nova Zelândia, que é meu país inspirador, é. Boa, obrigada. Senhor Egídio, para terminar,
Qual seria o caminho de todos os entraves, gargalos e problemas que temos, mas o Brasil ainda assim é uma inspiração e é um país cheio de oportunidade, mesmo com as suas jabuticabas. Nós estamos sentados no ouro. O Brasil tem uma questão territorial e riquezas, só não temos a percepção de que está sendo mal conduzido isso tudo. Toda essa riqueza, até a agenda ambiental, né? Nós temos aqui a questão elétrica, né? Predominantemente a água. Nós temos aqui o álcool, com a questão da cadeia de suprimento resolvida, e nós estamos importando tecnologia alienígena do carro elétrico. Se vê a pegada ecológica do quanto se gastou em dinheiro em incentivos para fontes de energia intermitentes. Nós estamos sentados no ouro, mas nós não temos uma noção. Nós temos um parlamento hoje que está mais concentrado na questão ideológica e de costumes, que se discute lá é costumes e questão ideológica. Esquece a agenda que nós temos aqui, que é importante. A logística é um horror. A cada real faturado na indústria, se eu tenho cientificamente, 11 centavos são destinados para a logística. Olha o absurdo. Se for falar dos Estados Unidos, 8. Como é que nós vamos ganhar? Nós temos aqui uma infraestrutura de uma BR-101, que é um horror. Eu cheguei em Florianópolis, saí daqui 2 horas antes, e aqui nós temos o maior complexo portuário da América Latina, 2 milhões de contêineres. Nós temos um fluxo de turismo de 8 milhões. Nós temos aqui a 470 e a 282, que são, e a 470, 280, que são corredores leste-oeste importantíssimos. A previsão de término da duplicação era 2017, 2018. E o projeto que foi feito em 2008 previa que em 2026, mesmo duplicada, a eficiência estaria comprometida. Se vocês me perguntarem quando é que vai ter, eu estou falando de coisa pontual, quando é que vai terminar a 470, 280, eu não sei dizer, e nem DENIT sabe dizer, ninguém sabe. Então, essas questões têm que ser colocadas em pauta. Nós temos que procurar, por exemplo, a participação privada, que é uma reação cultural imensa. Há uma discriminação contra a participação privada, contra a concessão, e a única saída. A nossa demanda é de 14 bilhões por ano de Santa Catarina. A restrição fiscal do governo federal é um horror. E eu vou trazer mais um componente, que eu vou me entusiasmando, mas você me corta, tá? Que é a questão do comportamento. Compliance. Eu não gosto de usar essa palavra, porque a minha equipe, eu já digo, se usar deletar, se usar... Palavra inglesa, está demitido. Difícil. Nós precisamos também um robômetro, como tem um impostômetro. Isso é outra questão. E são milhões e bilhões que a gente vê todo dia. Né? Um gerente de uma estatal, eu já vi, roubou 200 milhões. Gerente rouba 200 milhões de dólares. Então, assim, a questão do compliance, né? Qual é a tradução para o português de compliance que nós temos que usar? Integridade. Né? Nós temos que pensar nisso. Então, o Brasil tem que ter... Nós temos que votar melhor. Temos que escolher melhor nossos parlamentares, né? Para defender as pautas. Né? Temos que sair dessa questão ideológica e temos que, de uma certa forma, usufruir e fazer com que esse país seja... Porque eu sou bem mais velho do que vocês. Desde que eu era pequenininho, dizia que o Brasil era o país do futuro. E eu sou mais pessimista que vocês. Eu até hoje não vi o Brasil, alguém da minha geração sabe, a gente nasce já na época da ditadura, dizia o Brasil, o país do futuro. Até hoje eu não vejo o Brasil, o país do futuro, porque esse futuro não chegou. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. País da oportunidade, mas temos muitos gargalos, entraves, desafios. Eu acho que o mundo está passando por uma transformação tecnológica enorme e, a curto prazo, isso é muito difícil. E nada para mim, desrelaciona em relação ao que o Trump está fazendo, os Estados Unidos, é uma corrida, talvez uma maratona ali junto com a China, e a gente não pode perder, ou a gente não pode, pelo menos, ficar descrente em relação a todo o potencial que nós temos aqui dentro. Mas é isso, adorei discutir com vocês, ficaria discutindo mais licenças ambientais, as oportunidades aqui, perguntar para ele um pouco mais dos caminhos de IA e dentro de logística, os novos desafios que a gente vê. Adorei as estatísticas sobre consumo de lava-louça nos lares, é isso aí. Muito obrigada a todos, obrigada Karine, Logística, Eduardo, Egídio, muito obrigada Altamira. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.